Claro que o Danilo é um jogadoraço, mas só que existem outros grandes e bons jogadores para essa posição. E jogadores de Copa do Mundo que jogaram, inclusive, na Copa do Mundo muito mais em termos de minutagem que o Danilo e que podem custar mais barato. Sabiam disso? E que, inclusive, jogadores que, ou no caso este em especial, colocou no banco de reservas um xodozinho, um queridinho da torcida do Palmeiras. Fala aí, torcedor palmeirense, vou chegando com mais um vídeo com muita informação lá do nosso Palmeiras. O Facicani traz informação sobre um meio campista muito bom de bola e muito mais barato do que o Danilo, que o Palmeiras poderia ir atrás. Será que seria uma boa para o Palmeiras? Tem informação também sobre Flaco Lopes, galera. Tem time europeu de olho no nosso jogador e informações também sobre Paulinho, Vitor Roque. Mas antes de soltar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like. E agora, sem enrolação, bora pro vídeo, galera. Tem que parar no Palmeiras, presidente Leila Pereira, Abel Ferreira e todo mundo lá dentro, de achar que o elenco tá fechado. Ai, com o que tem lá tá bom. Ai, esse time é muito forte. É muito forte, mas tem sempre espaço e para posições que o Palmeiras precisa, e tá todo mundo vendo e careca de saber que esse time tem que ter lateral direito. Com o Giai e com o Kelvin, o time tá a pé para qualquer modelo de jogo, com linha de 4, com linha de 3, com linha de 5, com o raio que o parta. Esses dois jogadores não vão aguentar o pau da temporada, como já foi em 2025. O Palmeiras precisa de meia, seja pela esquerda ou centralizado. Claro que precisa, um bom articulador. Mas acima de tudo, o Palmeiras, para a posição do Danilo, é fundamental que chegue alguém para ser um bom primeiro volante, para soltar o Marlon Freitas e o Andrés Pereira, para de uma vez por todas armarem o time. O Palmeiras com ambos de primeiro volante, eles não sabem se defendem ou se armam. E eles não têm característica de marcação. Isso ficou evidenciado no jogo contra o Atlético Mineiro de novo. Inclusive até no jogo contra o Coritiba, que o Palmeiras ganhou o jogo. Teve uma noite feliz ali no ataque, do Maurício, do Ramon Sousa, mas o Palmeiras, além de tudo, quando precisa jogar mais, quando o Palmeiras toma times que têm contra-ataques mais fortes, ele sente, claro, que essa posição de meio campo à frente da zaga é fundamental, de um reforço com qualidade. E é por isso que nesse conteúdo aqui pra vocês, eu quero mostrar com um nome só, porque tem vários no mercado, mas com um nome só, que o Palmeiras é um clube que precisa aprender a ter planos A, B, C, D e todo o alfabeto de opções, pra não ficar agora aí, ó, chupando o dedo, com a cara de tacho que tá todo mundo, depois do não que tomou do Botafogo na novela do Danilo. Claro que era importante, claro que o Danilo é um jogadoraço, mas só que existem outros grandes e bons jogadores para essa posição. E jogadores de Copa do Mundo que jogaram, inclusive, na Copa do Mundo muito mais em termos de minutagem que o Danilo e que podem custar mais barato. Sabiam disso? E que, inclusive, jogadores que, ou no caso este em especial, colocou no banco de reservas um xodozinho, um queridinho da torcida do Palmeiras. Sabe de quem que eu tô falando? Desse cara aqui, ó. Do Gustavo Puerta. Do Racing Santander, da seleção colombiana, titular em todos os jogos da Colômbia na Copa do Mundo. Bom jogador, galera. Bom nome esse Gustavo. Agora não sei pronunciar o sobrenome dele. É Gustavo Puesta, se não me engano, né? Facicani vai citar aí, mas é um bom nome, né? E um dos melhores jogadores dessa posição no torneio. No torneio. De 23 anos, o Gustavo Puerta. Repito, joga no Racing Santander da Espanha. Acabou de subir para a primeira divisão espanhola. Aliás, de toda a carreira dele, desde que quando ele começou no Bogotá Futebol Clube, lá na Colômbia, claro, né? Jogando segunda divisão da Colômbia, ele foi comprado pelo Bayer Leverkusen, da Alemanha, praticamente não jogou no Bayern, fez 10 jogos no total na carreira dele no Bayer Leverkusen, na primeira leva de temporada que ele teve, lá atrás, entre 19 e 20, e dali pra frente, sempre tentou ser emprestado pra ganhar minutagem e nunca conseguiu jogar de forma com o afinco que se devia. Foi emprestado pro Nuremberg, foi parar no Hull City, jogou segunda divisão da Inglaterra, agora segunda divisão da Espanha com o Racing Santander, só que foi destaque do time, porque a equipe subiu pra primeira divisão como campeão da segunda, então vai jogar a La Liga agora, o Racing Santander novamente, um clube tradicional na Espanha. E o Gustavo Puerta, pelo desempenho na segunda divisão da Espanha, conseguiu simplesmente destronar o Richard Rios na seleção colombiana, que era o queridinho, intocável no meio campo, ele, o Lerma, tinha o Uribe, um monte de gente, e ó, fora. Foi jogar quem? O
Gustavo Puerta, que fez uma Copa do Mundo gigante, junto com o Munhoz e com o John Arias. Não jogando de lateral esquerdo, nesse sistema aberração que o Abel sabota o futebol do John Arias. O John Arias jogando solto, por dentro, caindo pela direita, indo pela esquerda, mas solto, não preso como um falso ponta esquerdo, um lateral, que a gente não sabe o que faz o John Arias no lado esquerdo do Palmeiras. Ele faz tudo menos ser o John Arias que todo mundo conhece. Então, tendo um jogador para fazer esse elo com ele, um atleta com essa capacidade, é lógico que o meio campo do Palmeiras só vai engrandecer ainda mais. O problema é se o Abel escalar, chega jogador, o Abel escala na posição errada, também não adianta também contratar jogador pro Abel escalar na posição errada, vai sabotar outros jogadores, né, galera? Porque o Gustavo Puerta faz justamente aquilo que o Danilo faz como função no Botafogo. Aliás, ele faz hoje até mais do que o Danilo, sabe por quê? E não é por qualidade técnica, é claro que eu prefiro o Danilo, é evidente que eu adoraria que o Danilo jogasse. Mas o Palmeiras e esses caras têm que parar de serem, sabe, tapados, quando vão buscar mercado somente para saciar o ego de A e de B, e não de fato procurar aquilo que o time necessita. Que desde inclusive da saída do próprio Danilo, o Palmeiras nunca mais conseguiu encontrar um bom jogador à frente da zaga para dar proteção e equilíbrio ao meio campo da equipe. E quando foi contratar, contratou mal, gastou os tubos com jogadores bagres, e aí agora estava correndo atrás de dinheiro de última hora para ver se convencia o Botafogo a vender o jogador numa condição política que o Botafogo não queria, e quando precisou contratar o Danilo por valores até menores do que o Palmeiras ofereceu, o orçamento está apertado, o fluxo de caixa. É claro que estava apertado o orçamento e sem fluxo de caixa. Saiu contratando um bando de perneta, aí é evidente que o time, na hora que precisa, em vez de subir da base jogadores medianos ou de um nível para evoluir, que seriam substitutos desses bandos de atletas que o Palmeiras contratou que não tinham nenhuma qualidade, para poder não gastar com esses caras e guardar dinheiro, o que aconteceu? Faltou a grana por esse planejamento equivocado. Só que já então que o Palmeiras se colocou a presidente com quase 30 milhões de euros, então chega o momento de mostrar que o time precisa sim de jogador. Não é só pra ficar escolhendo o queridinho da torcida como era o Danilo. Se o Palmeiras queria o Danilo para ser uma cereja do bolo, eu mostro pro Palmeiras que há outras opções, e essa é uma delas. E o Gustavo Puerta está avaliado entre 15 e 20 milhões de euros agora com a subida da Copa do Mundo. Sabe quanto que ele custou na temporada passada aos cofres do Racing Santander? Quando o Racing o contratou do Bayer Leverkusen? 3 milhões, repito, tá? Não se assuste aí. Ele custou o Poçantes 3 milhões e meio de euros. Rapaz, como valorizou esse jogador, hein? 3 milhões e meio de euros, agora já estão pedindo 20 milhões de euros. Valorizou muito esse jogador, né, galera? Ótimo jogador. Esse foi o valor que o Racing Santander da Espanha pagou pelo Gustavo Puerta antes da temporada passada. Com esse valor de 3 milhões e meio de euros, o Palmeiras não contrataria Mikael, o Palmeiras não contrataria o Jefité, o Kelvin, o Emiliano Martínez, o Atuesta lá atrás. Olhem o Bruno Tabata. Olhem o nível. O Caio Paulista. Todos esses jogadores, bagres de marca maior, que o Palmeiras cansou de contratar recentemente, custaram menos. Aliás, custaram mais do que o Gustavo Puerta. Que agora, é claro, supervalorizou com a Copa do Mundo. Mas é só pra vocês terem uma ideia como o departamento de scout do Palmeiras, em vários momentos, deixa a desejar pra fazer contratações cirúrgicas. E que poderiam ser planos A, B, C e D para contratações que evidentemente chegariam com uma pompa um pouco maior. Então agora que o Puerta tá pronto pro mercado, que fez uma Copa do Mundo gigante, e é óbvio que pode atrair interesse de outros clubes, é onde o Palmeiras tinha que ser rápido e ligeiro no gatilho. Pra fazer uma boa proposta pro cara e mostrar pra ele que em um ano e meio, num projeto, ele pode sair da Espanha, jogar no Palmeiras, nessa baita vitrine agora, buscar títulos importantes, acertar o meio-campo da equipe, porque ele é muito bom de bola. Quem viu a Copa do Mundo, quem viu ele jogar, e não à toa, um cara da segunda divisão da Espanha, entrou no time titular da Colômbia. Uma boa seleção pra resolver problemas, porque o cara é bom de bola. Só que a Colômbia não é base, né, galera? Até o próprio James Rodrigues aí, que não joga nada em clube algum, nem sei se tá jogando em algum clube,
joga muito bem na Colômbia. Então isso aí também não é base, né? Mas que o Gustavo Puerta é um bom jogador, é um bom nome sim, já que não deu certo com o Danilo, né, galera? Um cara desse pode vir pra cá, se potencializar e ainda voltar pra Europa mais valorizado, porque tem um detalhe, ele é mais novo que o Danilo, ele tem 23 anos. Então estamos falando de um jogador que no meio-campo pode jogar Puerta, Andreas Pereira, Marlon Freitas, o John Arias circulando, né, nessa região de armação, exatamente da função que ele fazia na seleção colombiana, que nem é o ideal, tá? Eu prefiro e gostaria de ver o John Arias jogando pela ponta direita, mas tudo bem, eu já explico isso. Com Flaco Lopes e o Vitor Roque no ataque, ponto. E aí o Palmeiras teria opções no banco do Alan, do Paulinho, do Ramon Sousa, de Maurício e etc e tal. Olha como já engrandeceria as opções para um segundo tempo. E com um detalhe, vamos supor que nessa formação de time, hora que o John Arias cai pra ponta pra fazer uma jogada, o Andreas Pereira é quem sobe pra virar o camisa 10, e aí forma um triângulo no meio campo, mais ou menos desse esquema aqui, com o Puerta. Entendeu? Estão vendo as flechinhas aqui? Então você faz um sistema em que um vai cobrir a posição do outro. O Arias sai, vem o Andreas, sobe o Puerta, vira um triângulo, abre o Arias por um lado, se ele for por outro da mesma forma. E aí o Palmeiras vai começando a ter um time com opções, com movimentações. E não um time engessado, de novo, nesse sistema que só o Abel entende que no clube vai dar certo, quando o time e o elenco não tem característica pra isso. Então tá aí, Palmeiras. Pra que ficar choramingando o leite derramado? Ai, olha, se não for o Danilo, não quero mais ninguém. Para de ser trouxa, Palmeiras. Parem de ser trouxas aí no clube. Tá aqui, ó, tem um baita jogador, vai atrás perguntar. Inclusive, o empresário dele colocou 2 jogadores aqui no Brasil. 2 jogadores. O Milan, que tá no Fluminense, e o Portilla, volante do Atlético Paranaense. Ou seja, os caras conhecem o mercado brasileiro. São empresários colombianos. Tá aqui, ó, vai atrás. Antes que, claro, lógico, todo mundo vai querer contratar o Puerta. Agora, se você não se mostrar interessado em apresentar um projeto, ele tá num time pequeno da Espanha. É óbvio que dá pro Palmeiras conversar de igual para igual e trocar uma história com o Racing Santander. Se o Palmeiras contratou o jogador do Barcelona, o Vitor Roque, por que não pode sentar com o Racing Santander para fazer uma contratação? E que resolveria o meio-campo do Palmeiras. Resolveria o meio-campo do Palmeiras. E isso que eu só dei um exemplo, hein? Um exemplo. Tem vários outros aqui, que com mais calma eu trago para vocês. Mas é só um vídeo de desabafo, porque, de novo, eu cansei de ouvir no final de semana do Abel, da presidente, várias declarações que tem o nada a lugar algum. Desde que encerrou a novela Danilo, ai, sem o Danilo, esquece. Ah, era só o Danilo. Ai, não, eu estou contente com o que eu tenho aqui. Ai, a única coisa que eu peço é pra não vender ninguém. Qual o problema de vender, Abel? Se vender, é justamente isso que vocês têm que ter no mercado. Planejamento. Começar a mapear novos e bons jogadores. Porque é justamente isso que é o que às vezes tem matado uma evolução do Palmeiras. O paternalismo desnecessário quando a meritocracia deveria sempre imperar nesse time. Pior que o Palmeiras precisa trazer jogadores de respeito, jogador bom de bola. Também não adianta contratar vários jogadores e jogador ruim, né? Tem que fazer poucas contratações, mas contratações que gerem, né, resposta dentro de campo. Jogador que realmente que chegue no Palmeiras, vista a camisa e jogue bola, né, galera? Não adianta buscar só bagre no mercado, né? Vamos ver o que o Gustavo Soler tem de informação agora sobre Flaco Lopes, galera. O Flaquito. Gustavo Soler, bom dia, boa tarde, boa noite. O cheiro da grama e a pergunta que não quer calar: o Flaco vai ou fica? Tudo bem? Tudo bom, Massa? Um abraço para você, pro Dudu, pro William, para todo mundo que nos acompanha aqui mais no Palmeiras 1, 2, 3, 4. Flaco Lopes vai para Salvador reforçar o Palmeiras contra o Vitória na quarta-feira. Perfeito. Então, não será negociado com o Spartak de Moscou, pela proposta que, segundo o UOL e a ESPN, eles apuraram que tem uma proposta lá de 100 e tantos milhões de euros. E o Palmeiras recusou essa oferta, Soler? Sim, o Palmeiras hoje não tem a mínima intenção de vender o Flaco Lopes. Quando cogitou fazer qualquer tipo de negócio, tinha fixado no mínimo 40 milhões de euros pelo Flaco. Então, não chegou, quer dizer, chegou na metade, pela metade não sai. O Palmeiras não vende nenhum titular e nenhum atleta tido como importante no elenco nesta temporada. Muito bem, perfeito. Mas o M. Martínez pode ser, ou também não vai sair, o Gustavo Soler? E nesse momento não sai, até porque não chegou nada de oficial para ele, mas nesse momento não sai porque ele é uma peça importante também hoje no elenco, tendo em vista que o Danilo não veio.
Perfeito, muito bem. O Soler já atualizou a informação, o Flaco não vai sair, vai jogar quarta-feira. Não chegou nada oficial para o M. Martínez. E você sabe já, Soler, como que respondeu o corpo do Paulinho hoje? Tranquilo. Fez o regenerativo junto com todo mundo. Paulinho, por sinal, publicou agora há pouco, né, comemorando que está oficialmente curado, 100% curado, que depois de 400 dias ele conseguiu ser titular em uma partida, totalmente curado. Então hoje foi um dia normal para o Paulinho também na recuperação dele, né, no regenerativo. Todo mundo que jogou mais de 45 minutos fez o treino regenerativo. E também a boa notícia com o Vitor Roque, que foi para o campo treinar, né? O Vitor Roque ainda é tratado como transição física por não estar totalmente liberado do departamento médico, ainda tem minutagem controlada pelo departamento médico. Então, apesar do Paulinho ter sido titular contra o Vitória, já estar curado e o Vitor Roque já liberado para ter alguns minutos, a tendência é que os dois comecem no banco de reservas contra a equipe do Vitória na quarta-feira. A tendência, vamos ver amanhã como o próprio Paulinho responde, até porque eu falo tendência porque voltou um titular e o Flaco Lopes vai jogar. Então, nesse momento, quem rodaria no ataque seria o Paulinho e também para a volta do Sousa. E aí teria a disputa com o Maurício nessa função aí com o Ramon Sousa, porque o Sousa hoje ele é o atacante para brigar por posição com o Vitor Roque, já que o Vitor não está liberado para jogar 100%, então a tendência é de Flaco e Sousa como titulares contra a equipe do Vitória. Não sei que o Abel queira segurar mais um pouquinho o Flaco para deixar o Maurício jogar e ver se vai ser o dia da sorte do Maurício, né? Que parece que ele tem um dia bom, um dia ruim, quando ele entra em campo, né? Pelo amor de Deus, né? Não dá pra jogar com o Maurício titular, né? Prefiro o Sousa. Junto com o Flaco Lopes no ataque do Palmeiras. Claro que eu preferiria o Tigrinho, né? O Vitor Roque, pra voltar a dupla Flaco-Roque. Mas infelizmente o Tigrinho não está 100%. Mas colocar o Maurício nesse jogo aí não dá. Maurício é um jogador muito irregular, né, galera? Jogou bem no Paraguai até, mas é muito fraco pra jogar com a camisa do Palmeiras, né? Contar mais detalhes pra gente. Todo mundo que tá aqui acompanhando com a gente. Bom, a gente tá falando do Flaco Lopes, talvez o principal jogador do Palmeiras nessa temporada, o último jogador a ter disputado a Copa do Mundo e ter voltado ao futebol brasileiro, já que ele também foi o último a sair do Mundial, foi com a Argentina até a disputa da finalíssima contra a Espanha. Flaco Lopes então chega agora, passa por alguns exames e fica à disposição de Abel Ferreira, que já falou sobre o retorno desse centroavante. Vamos ouvir. Vamos ver como é que ele está, fazer uma avaliação, mas acredito que um jogador que esteja parado apenas uma semana, que não vai perder rendimento, apesar de ele ter feito um Mundial onde não foi muito utilizado, mas vamos primeiro perceber como é que ele chega, falar com ele, ver os números e perceber quais são os planos. E agora, no meio de semana, o Palmeiras vai visitar o Vitória pelo Campeonato Brasileiro e a tendência é que o Flaco Lopes já seja relacionado e reforce o Verdão para essa sequência do Brasileirão. Marina? Muito obrigada, Salazar. Alex Miller, um retorno importantíssimo e cumprindo o cronograma que o Palmeiras já tinha informado, né? Ele vai vir na segunda-feira e foi de fato o que aconteceu. Se reapresentou, não sei se pelo fato de ele ter ficado esses 10 dias de férias depois da Copa do Mundo, e é normal e tem que ser assim, quando o jogador entra em férias, dá uma relaxada, uma descansada, não são 10 dias para ele ficar treinando. Férias são férias. Também ele não vai abusar, tudo porque ele sabe que muito em breve teria que voltar a trabalhar, mas também não ficou treinando todo dia como se estivesse em atividade normal. Ele se reapresentando numa segunda e o Palmeiras tendo um jogo numa quarta, em Salvador, num campo pesado, ruim, como é o Barradão, eu duvido que o Abel o coloque já como titular. Acho até que ele pode levar o Flaco Lopes com a delegação, pode ficar no banco e, dependendo das necessidades, lança a mão do Flaco Lopes para um segundo tempo, faltando uns 20 minutos. Acho que aí sim. Mas para domingo, contra o Fortaleza pela Copa do Brasil, aí ele tem que jogar e já tem que se preparar a semana inteira para voltar à carga com força total. É importante a volta do Flaco, não se discute isso. Ele não foi muito aproveitado na seleção da Argentina, mas ganhou muita experiência, está participando de uma seleção, claro. Chegar a uma final de Copa do Mundo, volta muito mais maduro, saiu daqui do Palmeiras grandão, essa é a verdade, né? E é um baita reforço que vai ganhar o técnico Abel Ferreira. Se vai jogar na quarta, vai jogar no final de semana, é questão de tempo, vai voltar para reassumir a condição de titular no ataque do Palmeiras, um belíssimo jogador, um belo reforço para o Palmeiras para a sequência da temporada.
O Flaco Lopes, galera, que se fosse pra jogar na seleção brasileira, pra mim ele é titular absoluto. Só não foi titular na Argentina porque a Argentina é uma ótima seleção. Tem muito jogador bom de bola, né? Então ele tá jogando uma das melhores seleções do mundo, né? A Argentina, não sei qual ranking ela tá, mas eu não sei se a Argentina agora não é a segunda melhor seleção do mundo. Então, se fosse no Brasil, eu tenho certeza que seria titular absoluto, né, galera? Thiago Salazar, volta aqui, porque Flaco Lopes está sendo procurado por times de fora do Brasil. Conta pra gente isso. Exatamente, Marina. O Flaco Lopes voltou ao Brasil e quem também veio ao Brasil, chegou, desembarcou por aqui nessa segunda-feira, é o empresário do jogador, que já tem reunião marcada com a diretoria do Palmeiras. E pelas apurações aqui da TV Gazeta, esta reunião é para o empresário de Flaco Lopes trazer ao Palmeiras as atualizações do mercado para o atacante. Isso porque, durante a Copa do Mundo, o empresário de Flaco Lopes foi procurado por alguns clubes que sondaram o jogador. Tem negociação em andamento? Não. Tem proposta oficial na mesa? Também não. O que teve? Teve uma procura. Escuta, até quando vai o contrato? Quanto ele está ganhando? Ele tem interesse em vir para cá? Por exemplo, um dos clubes que procurou o empresário do Flaco Lopes é o Fenerbahçe, da Turquia. Mas, por exemplo, nessa nossa apuração, a gente já soube que o Flaco Lopes não tem interesse em se transferir para a Turquia. Mas outros representantes de clubes da Itália, da Espanha, da Inglaterra, também procuraram esse empresário do Flaco, que agora vai levar tudo para a diretoria do Palmeiras. Lembrando rapidinho, Flaco Lopes tem contrato com o Palmeiras até dezembro de 29 e uma multa rescisória para o exterior de 100 milhões de euros, Marina. Rapaz, 100 milhões de euros aí, daria quase 600 milhões de reais, é muito dinheiro, né? Será que vai aparecer um clube europeu para pagar esse valor para levar o Flaco Lopes, galera? Meio difícil, né? Muito obrigada, Salazar. É sempre importante trazer esse tipo de notícia aqui de sondagem, lembrando que, como o Salazar disse, não tem proposta e que, Alex Miller, o Palmeiras, a Leila Pereira, disse que não pretende vender nenhum jogador titular nessa janela. O que você acha dessas... Normal nessas sondagens, Normal, né? Normalíssimo. Aliás, tinha que acontecer mesmo pelo tanto que o Flaco Lopes se valorizou. Agora, há cerca de 10 dias, a presidente Leila Pereira falou em entrevista, inclusive aqui no Gazeta Esportiva a gente colocou no ar, a gente exibiu a fala da presidente, dizendo que não vai vender nenhum jogador, sobretudo os titulares. Pode vir proposta, pode vir o que for. Aí até ela foi perguntada, mas e a necessidade financeira do Palmeiras? Teve déficit aí no primeiro semestre? Eu dou um jeito, eu sou a presidente, eu dou um jeito aqui, eu tomo conta. Eu estava lá nessa entrevista. Então foi com você mesmo. Então, o Flaco Lopes pode receber sondagens e até propostas, mas eu acho muito difícil ele sair, a não ser que venha um clube e pague a multa de 100 milhões ou perto disso. Aí é uma situação que ninguém consegue controlar, mas numa condição normal, o Palmeiras não vai vender nem Flaco Lopes e nem ninguém. O fato do Flaco Lopes não ter tido maiores oportunidades na Copa do Mundo, diz que para ele foi espetacular ter participado da Copa do Mundo, mas não teve uma presença muito ativa, né, nos jogos com a seleção da Argentina. Isso inibiu um pouco propostas um pouco mais consistentes. Mas, de qualquer forma, é um jogador que o mercado internacional está atento pelo que o Flaco está apresentando, principalmente no Palmeiras. O Flaco hoje é uma das peças principais do time do Palmeiras, do time do Abel Ferreira. Então, é natural que aconteçam sondagens, o procurador vai lá, conversa com a diretoria, dá aquela valorizada no produto dele e aí vida que segue, né? Galera, Palmeiras, vida que segue. Flaco Lopes, por enquanto, fica no Palmeiras, né? O próprio Gustavo Soler confirmou que ele permanece no Palmeiras. Vai jogar provavelmente esse jogo aí, não sei se vai ser titular nesse jogo contra a equipe do Vitória no Barradão. Jogo difícil, que o Palmeiras não pode entrar com salto alto, como eu falei, porque o Vitória é uma equipe perigosa e já tirou muito ponto do Palmeiras até dentro do próprio estádio do Verdão, né, galera? Agora esse Gustavo Puerta aí, que o Facicani falou, que jogador que joga na equipe do Racing Santander aí da Espanha, ele que jogou como titular da seleção colombiana, pra mim é uma ótima opção para o Palmeiras, hein? 15 milhões de euros e no máximo em 20 milhões de euros, o Racing Santander libera o jogador, bem mais barato que o Danilo, né, galera? Bom jogador, é claro, não é o Danilo, eu preferi o Danilo, com certeza você, torcedor do Palmeiras, também gostaria de ver o Danilo jogando no Palmeiras, mas o Palmeiras também não pode pensar só no Danilo. Se não consegue trazer o Danilo, precisa ir atrás de outro jogador no mercado. Mas eu continuo ainda achando que o Palmeiras precisa priorizar a contratação de um lateral direito. Para mim essa é uma das posições que o Palmeiras mais necessita neste momento. Mas deixa a sua opinião aí. O Palmeiras deveria fazer uma proposta pelo Gustavo Puerta, jogador colombiano que atua no futebol espanhol?
Deixa aí a sua opinião. E o Flaco Lopes, será que o Verdão deve negociar ele? O Emiliano Martinez? Comenta aí no vídeo, galera. É isso aí, galerinha palmeirense. Esse foi um vídeo com informação do nosso Palmeiras. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um like. Eu agradeço a cada um de vocês que esteve comigo até o final desse vídeo. E que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Aqui é Palmeiras sempre. Alô!